é um começo saudável, é um voltar à Escritura, como eles tinham os seus lemas, vocês lembram? Somente pela graça, somente pela fé, a glória somente a Deus e somente pelas Escrituras. Quando eles eram chamados ou levados aos tribunais para serem julgados e condenados como hereges, eles diziam: prove-me o contrário pelas Escrituras e nós haveremos de renunciar àquilo que nós estamos sustentando. Mas nunca foi provado o contrário daquilo que a Escritura Sagrada disse. É por isso que qualquer pessoa que se opõe a esse tema, eles apenas são faladores. Eles falam que é heresia, eles falam que é um engano, mas não têm coragem de se assentar para provar pela Escritura o contrário. É por isso que os poucos, ou quase nenhum, se não apenas um, que se atreve a falar contra a doutrina da eleição e predestinação, que grava fitas e DVDs e fala em TV contra a soberania de Deus, quando fazem as suas mensagens ou escreve as suas mensagens, passa longe do capítulo 8, passa longe do capítulo 9, passa longe do capítulo 10, passa longe do capítulo 11 do livro de Romanos. Falam tanto de texto que não tem nada a ver, e para entender que não tem nada a ver, basta ter um primeiro semestre de teologia para perceber que está tudo descontextualizado, e não aborda esses 4 capítulos centrais da Bíblia Sagrada, que tratam de um modo apologético sobre esse tema tão relevante para a vida dos cristãos. Deus não pode ser injusto porque lançou o pecador no lago de fogo, e não pode ser injusto porque Ele quis dar a sua misericórdia a alguém. Então, não tendo mais como contra-argumentar, eles dirão assim, como diz no versículo 19: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ou seja, tudo bem que a palavra de Deus não haja falhado, tudo bem que não há injustiça da parte de Deus, eu entendi, está claro. Mas ele faz isso, sabe por quê? Dizem aqueles que são guiados pelo espírito do anticristo: quem jamais resistiu à sua vontade? Em outras palavras, esse Deus pode não ser mentiroso, pode não ser injusto, mas Ele é tirano. Ele é forte, e porque Ele é forte, Ele faz o que Ele quer, e ninguém pode contra-argumentar. E aqui eu coloco a razão pela qual eu digo que este levante contra a soberania de Deus é maligna, porque este argumento de que Deus é injusto, de que Deus é mentiroso, e este final de que Deus é tirano, são os argumentos de Lúcifer na sua queda lá na eternidade passada. Foi ele, hoje Satanás, hoje o diabo, o inimigo de Deus, foi ele quem começou a sua rebelião, dizendo para todos os seres criados da época: Deus não é verdadeiro, Ele não pode ser verdadeiro. No momento que Ele diz que Ele é bom, Ele não pode ser bom. E a Bíblia diz que uma terça parte dos anjos começaram a ponderar juntamente com Satanás, e Satanás então dizia para estes, na multiplicação do seu comércio: Deus, Ele não pode ser justo. Mas por que não? Porque Ele quer o trono só para Ele. Se Ele fosse bom, Ele permitiria que eu colocasse o meu trono do lado dele. Ele é egoísta, Ele quer as coisas só para Ele. Será que Ele pensa que só Ele é bom? Só porque Ele é o Criador? Quer dizer que só porque Ele é, agora nós temos que ser todos subordinados? Agora você imagine que Satanás começa a dizer assim: olha, porque Satanás, sendo ele o querubim da guarda outrora,
ele saberia que com aquele coração cheio de rebelião, ele não poderia permanecer na presença santa de Deus. Ele sabia disso. Então, prevendo que ele seria expulso daquela habitação celestial, ele começa a dizer: vocês esperam para ver o que ele vai fazer. Ele vai nos expulsar daqui. Aí vocês saberão que ele faz isso porque ninguém pode resistir à sua vontade. Ninguém pode falar nada, porque se falar ele expulsa, verifica. Esperem para vocês verem. E não foi isso que aconteceu? Quando Deus expulsou a Satanás e seus anjos da habitação celestial, o inimigo agora fortificou ainda mais as suas acusações contra Deus. Por isso que eu digo que todas as pessoas que se levantam contra o atributo da soberania de Deus, da liberdade que Deus tem de agir de acordo com a sua vontade, o fazem nestas suposições contra Deus, o fazem nessas declarações de que Deus é mentiroso, de que Deus é injusto e de que ninguém jamais pode, na verdade, resistir à vontade de Deus. São todos argumentos de Lúcifer na sua queda, e nunca mudou. Porque o servo, no mínimo a criatura, ele tem que reconhecer que Deus é um ser incriado e que o homem é um ser criado. E como criatura, ele não pode jamais questionar a Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz no versículo 20, dizendo: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Olha como ele diz: quem és tu? O que você pensa que é? Vocês já leram o livro de Jó? Cuidado, meu querido, quando você abrir a sua boca e erguer a sua voz para falar contra a soberania de Deus. Muito cuidado quando você se dirigir a Deus para falar de sua liberdade de fazer conforme agrada o seu coração, porque no momento que você fala, você pode estar se colocando na posição de Deus. Por isso que a Bíblia diz, fazendo uma outra referência a Jó, desde o capítulo 3 até o 37, Jó, ele foi falando contra o Altíssimo, ele chegou a ponto de falar assim: olha, vejam como eu estou cheio de tumores, veja como eu estou nessa miséria, e sem merecer, porque eu sou um homem justo, porque eu sou um homem bom, porque eu sou um homem fiel. Mas se eu soubesse onde mora o Criador, eu iria lá, eu iria armar diante dele um tribunal, e eu iria propor a ele o seguinte: que eu iria responder às perguntas dele. Se ele tem alguma coisa a me dizer, eu posso responder. Ou pode ser o contrário, eu gostaria de fazer algumas perguntas a ele, e eu queria saber que tipo de resposta ele me daria. Está lá no livro de Jó, leiam. Tão arrogante era o coração de Jó. Ah, se eu soubesse onde ele mora, eu iria lá desafiá-lo e perguntar por que ele permite que um homem justo como eu sofra o que eu estou sofrendo. Porque eu sou justo e ele comete injustiça quando permite que um homem justo sofra o que eu estou sofrendo. Jó, para se justificar, chamou Deus de injusto. Foi aí que Deus então, no capítulo 38 diz, do meio de um redemoinho: Jó, cinja os teus lombos como homem, desce. Você não é Deus, você é criatura. Coloca-te na posição de homem, na qualidade de ser criado, e eu vou te perguntar, e tu me responderás. E Deus começa com perguntas básicas.
elementares. E ele vai progressivamente em um número de mais de 50 perguntas, todas elas sem resposta plausível para Jó. Jó, vamos começar o nosso diálogo e vamos começar pela primeira pergunta: onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Essa pergunta quer dizer: onde você estava? Jó deveria responder: eu não estava, eu não era, somente tu és. Ora, se você não era, por que tu te achas no direito de afirmar que ele é injusto? Você é menor do que ele. E aí Deus vai perguntando, onde estavas tu? Onde estavas? Você sabe onde mora a luz? Sabe onde mora as trevas? Você sabe quem foi que criou o mar? Olha para o mar. O mar é orgulhoso, ele é poderoso, ele tem força, ele ameaça. E quando aquela onda arrogante vem, o Criador fala: aqui é o teu limite. E as águas param e voltam. Queridos, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Queridos, nós não estamos na condição de ficar questionando os atos soberanos de Deus. Em nome de Jesus, vamos nos voltar para a compreensão de que o povo de Deus são servos. É um povo que reconhece que primeiramente é um ser criado, segundo, um ser gerado, criado e gerado para morrer e para viver para Deus. Quanto a ti, a ordem é morrer. Quanto a Deus, a ordem é viver. Para tudo que sou, para tudo que tenho, para tudo que pretendo. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus querer é o exercício de sua vontade, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Deus é o Deus que faz vasos, e Ele não comete injustiça, porque até os vasos de desonra, embora criados por Deus, eles são responsáveis por todas as suas obras. Não foi Deus quem obrigou ou obriga o homem a pecar e a resistir à sua vontade. Não é Deus, é o homem mesmo. Agora, se Ele estende a ti a graça, louve a Deus.